Bandivale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Alô, meu amigo da TV Bandivale, muito bom dia, um grande abraço, um ótimo final de semana para você. Está começando aqui mais uma edição do Bandivale Esportes, programa que você já se acostumou a acompanhar todo sábado pela manhã na tela da TV Bandivale. Hoje nós vamos falar de futebol, nós vamos falar com um ex-jogador de futebol do São José, que jogou no Corinthians, que foi para a Itália e muito novo ainda encerrou a carreira. O nome dele é Luiz Roberto da Silva Júnior, mais conhecido como Ferrete. Era o Ferretinho que surgiu na escolinha da DC Embraer, foi para o São José, passou pelo Corinthians e hoje está de volta a São José dos Campos. Tem aqui a sua loja com muitos vinhos, com muita coisa bacana. E é ele o nosso entrevistado de hoje. Vai conversar comigo, com a Andressa Lopes, para contar um pouco da sua carreira, da sua vida, falar também dessa sua grande passagem pelo futebol italiano e principalmente desse momento agora, um novo momento que ele está vivendo. Fique ligado, porque o Bandivale Esportes já está no ar. Então, muito bom dia para você que nos assiste aqui no Bandivale Esportes nessa manhã de sábado para falar de futebol, que é um esporte que encanta a todos, é lógico. E ele nos recebe aqui no seu estabelecimento comercial, no Jardim Aquários. Eu estou falando do Ferrete, o Ferretinho, que jogou muita bola no Corinthians, jogou no São José. Tudo bem, Ferrete? Obrigado por nos receber. Obrigado, Andressa. Tudo bom, cara? Tudo bem, Ferrete, é um prazer estar aqui com você na Enoteca Ferrete. Enoteca Coisa Ferrete. linda. Enoteca Ferrete. É, isso aí. Comer um petisco gostoso. Então aqui, É isso aí. para os amigos que nos acompanham nesse sábado no Bandivale Esportes, onde o Ferrete agora se estabeleceu. O pai dele, o grande Ferretão, Luiz Roberto da Silva, está aqui, está ali dentro da loja e foi uma pessoa que eu tive o prazer de conviver muito tempo durante o período que eu fui coordenador de esportes lá na Embraer. E lá que eu sei que o Ferrete surgiu, né, atuando na escolinha de futebol, comandada pelo meu amigo Marco Antônio, lá na Embraer. Como é que se deu esse começo? Você começou a jogar lá por causa do seu pai? Ah, tem tudo a ver, né? Puxou, né? Tem tudo a ver. Jogava. É estranho que até os 7 anos, assim, eu não me identificava nada com futebol. Não tinha nada a ver com futebol. Eu brincava tudo o contrário do futebol. Menos o futebol. E tanto quando eu comecei no gol. Então, assim, quando eu comecei no gol, o cara falava assim, meu pai, principalmente, falava assim, não é possível, eu fiz tanto gol, você vai começar no gol mesmo. Tá lembrando o Renato Santiago atualmente, né? Que o filho dele quer ser goleiro. Não, eu comecei no gol justamente por quê? Porque eu era o mais fraco, eu não sabia jogar bola, o lugar que tinha era o gol, eu fui pro gol. E meu pai falava, não é possível, só que assim, mesmo no gol eu comecei já a me destacar. E aí meu pai falou assim, não, vai pra linha. O primeiro contato que eu tive realmente jogando futebol já, depois de sair dessa etapa do gol, foi na Embraer. Quando meu pai, na escolinha da Embraer, meu pai falou com o Rubinho, falecido Rubinho, e com o Chiquinho, né, com o Chico. E aí conversou com eles, falou, meu filho tá lá, eu queria colocar ele. Não, traz ele pra cá, então. Vamos ver se ele é perna de pau, se ele joga mesmo. E aí eu comecei, nossa, foi incrível, assim, que no primeiro ano eu já destaquei muito, assim, já comecei a fazer um monte de gol e nunca tinha jogado na minha vida, enfim, foi lá que começou tudo. Ô Ferrete, mas quando se é filho de alguém que joga muito, ainda mais numa época de ouro que foi o time da Embraer, que todo mundo comentava, todo mundo queria fazer parte do time, a cobrança era muito maior. Não só da galera mais velha que jogava com teu pai, mas como dos seus amigos também, né? Eu lembro que todo mundo sempre me falava assim, me encontravam na rua e falavam, se você jogar metade do que seu pai jogou, você vai fazer carreira. Você tinha que provar que você sabia jogar. O Ferretinho tá lá por causa do Ferrete. Não, então, e eu puxei tudo é incrível, assim, nesse período que eu comecei a jogar futebol de salão, tudo que o meu pai foi meu maior ídolo, sem dúvida, no futebol. Eu morria para ver jogo do meu pai, eu fazia de tudo e eu lembro que desde pequeno, tudo que o meu pai fazia, eu fazia igual. Então, assim, a camisa do meu pai era 9 e a minha era 9. Meu pai tinha uma tornozeleira, eu jogava igual. Meu pai erguia o meião de um lado, o outro não, eu fazia igual. Eu fazia sempre tudo igual ao meu pai. E eu buscava o quê do meu pai? Os gols que ele fazia. Então, eu acho que até por isso, essa fome, eu tinha muita sede de fazer gol. E
até que em todas as categorias que eu passei, eu fui artilheiro em todas, desde de pequeno. Para quem está nos acompanhando aqui, André, de repente está vendo o Ferretti falando do Ferretti, os mais antigos vão se lembrar do Ferretti, que jogou no São José, no Formigão do Vale, e depois foi jogar também no São Paulo, teve uma passagem grande. Não é o Ferretti que a gente está comentando aqui, o pai do Ferretinho aqui, o Ferretti que foi campeoníssimo de futsal, jogou no time do Reta Tatetuba, campeão paulista, uma coisa toda, e depois foi um cara que jogou em muitos times. Artilheiro do Campeonato Paulista, meu pai. Futsal, jogou no time de futebol de salão. Isso. Jogou muito. E eu tenho uma passagem com o Ferretti, que eu vou contar aqui, que é o seguinte, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Lá vem, ó. Nós jogamos na inauguração da quadra de areia do Santos Sport. É verdade. Lá perto da onde é a casa do jovem, em Santana, e teve um torneio lá. Aí nós estávamos pela Rádio Clube, Rádio Bandeirantes e tal, e o Ferretti pelo São José, foi mandado um time. E aí no jogo, eu jogando contra o Ferretti, ele uma dificuldade de marcar, e o rapaz fazendo gol, eu falei, então vou fazer o seguinte, vou tirar ele do jogo. E aí arrumei uma confusão e fomos nós dois expulsos. Falei, bom, meu time não perdeu nada comigo, saiu, mas o São José perdeu, saímos nós dois expulsos. Na saída de campo ele olhou pra mim e falou, tá vendo? Agora estamos nós dois fora, que graça tem nós dois. Mas eu tirei ele do time, porque ele fazia muito gol. Mas eu não deixei ele jogar. Isso foi em 1990. E depois o povo fala que os jogadores de hoje são catimbeiros, né? Pois é, E pra vocês terem ideia, essa história que o cara me tá contando, eu estava presente, é verdade. Eu era criança, eu tava lá acompanhando meu pai, e eu lembro do meu pai bravo, meu pai ficava bravo jogando, nossa, saiu expulso, tava cuspindo fogo, né? Eu vou tirar ele do jogo. E o Ferretti? É o único jeito, André, ele fazia gol demais. Não tinha como, né? Tinha que dar um jeito de arrumar briga pra poder ser expulso, tá certo? Cada um tem a sua estratégia de jogo. Ô Ferretti, lógico que ter o pai jogando, você consegue se espelhar e tudo mais. Mas como é que foi a sua passagem daí da escolinha da Embraer para depois ir pro São José e pro Corinthians? Então, eu comecei a me destacar muito no futebol de salão. E eu não tinha, até então não tinha tido nenhum contato com o futebol de campo, né? Só que acontece que eu nasci e cresci na Vila Industrial, num condomínio que se chama Intervalo, lá próximo do Teatrão, inclusive. E lá, no mesmo condomínio que eu cresci a vida inteira, até os 20 e poucos anos, morava o então treinador da escolinha do São José, que era o chileno. E o filho do chileno, que é o Rangel, sempre, desde pequeno, foi um dos meus melhores amigos. Ele vivia dentro da minha casa, eu vivia dentro da casa dele. E ele sempre falava, pô, você tem que ir pro São José, vamos jogar no São José. De criança, a gente fala, vamos jogar no São José. E o nosso grupo de amigos, todos foram pro São José, que era o pessoal do Intervalo. E eu morria de medo, porque eu pensava, poxa, não, lá no São José tem muito jogador bom, eu jogo só salão, eu vou passar vergonha, desde pequeno. E aí o chileno conversou com meu pai, falou, não, traz ele pra cá, vamos treinar, não sei o quê. Foi a mesma coisa, eu cheguei no campo também, comecei a destacar, cresci muito rápido, adaptei muito rápido. Para a Embraer eu comecei de 7 para 8 anos, no São José eu comecei com 9. Foram 2 anos, um ano e meio mais ou menos depois do futebol de salão que eu fui pro campo. E aí eu comecei também a destacar muito rápido. Até que, bom, encurtando assim, houve antigamente um campeonato no sábado de manhã na TV Bandeirantes, que era a Copa Luciano do Vale, que passava em Vinhedo. Nossa, nem lembrava disso. E então o São José montou um time nesse ano, que então o presidente era o Dr. Henrique Ferro, meu segundo pai também, e aí ele montou e deu a possibilidade de nós, do Dente de Leite então, viajarmos e participarmos desse campeonato, que era um campeonato paulista, Dente de Leite. O problema é que eu não tinha idade para jogar esse campeonato, eu era mais novo. E mesmo assim o chileno pegou, na época eram 2, era eu e o Tanaquinho, o Fernando, o Tanak é meu irmão também, chamou nós 2, subiu pro Dente de Leite, eu lembro como se fosse hoje, chamou na salinha lá, vamos pro Dente de Leite, e aí a diferença foi que eu já cheguei jogando, o Tanaka ficou no banco, depois posteriormente entrou, mas eu já cheguei como titular, já fui jogando. E numa dessas partidas, eu lembro até hoje, foi contra o União São João. Era uma partida importante para nós, tinha que ganhar, nós ganhamos de 3-1, eu acho, e eu fiz os 3 gols. E nisso o gerente, que era o gerente do futebol amador do Corinthians, estava vendo esse jogo. Na verdade não era nem o Corinthians, era a Eurosport na época. Que tinha parceria. Justamente, isso. E foi inclusive ele em pessoa que estava lá na partida.
e que me viu. E depois daquele dia começaram os contatos, telefone, pegou o telefone. Meu pai, por coincidência, estava do lado dele na arquibancada. Aí ele começou a perguntar quem era o 9 de São José, quem era o 9. Meu filho. Meu pai sempre muito quieto, ele não fala muito, ele fica quieto. Aí ele na mesma hora assumiu lá, falou, não, tá, trocaram os telefones, aí começaram os contatos. Óbvio, eu fui para um período de teste, primeiro no Nacional, que era o Nacional Eurosport, e que posteriormente foi Corinthians Eurosport, justamente. Passei num período de teste, onde todos os jogadores que eu lembro daquela época lá, incrivelmente subiram e vingaram, incrível. E aí eu fiz esse período de teste, com 2 dias eu já estava aprovado. Aí os caras falaram, ó, precisa ver, era um final de ano, dezembro assim, precisa ver a escola, tal. Aí foi quando meus pais foram todos para São Paulo, eu já estava com 14 anos, 13 anos. Tinha 13 anos, a gente foi para São Paulo em 96. E aí minha mãe foi ver escola, foi ver alojamento, foi ver onde eu dormi, aquela mudança toda. Meus pais ficaram, né? Só eu que fui, mas assim, eu tinha 13 anos. Você morava no alojamento do Corinthians? No alojamento. Morei no alojamento do Corinthians durante 7 anos. Com 20 anos, o Corinthians me deu um apartamento, aí que eu morava já sozinho, foi que eu fiquei até os 23. Mas Ficou no Corinthians até os 23 anos? Fiquei, foram 9 anos no Corinthians que eu fiquei. Que vida, hein? Jogou com muita gente conhecida, né? Muita pessoal gente. de base e pessoal profissional depois também. E a maioria dos profissionais, do pessoal de base que eu joguei, todo mundo também explodiu, virou, tem muito jogador. Ô Ferretti, dá uma segurada aí, porque os corintianos ficaram curiosos. Agora a gente vai saber daqui a pouquinho no segundo bloco mais da vida do Ferretti no Corinthians e também depois que ele foi para fora do Brasil para poder jogar também, abrir o restaurante, a gente vai saber de tudo isso daqui a pouquinho. Segura aí. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, meu amigo, sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com uma amiga ou com um parceiro e descobrir uma nova cor. Aquele instante entre os seus amigos em que você pode ser você mesmo ou você mesma, ou perceber que tomar um simples café com alguém especial tem outro sabor. Pois é, esses pequenos momentos serão sempre lembrados. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Um bom momento vale uma canção, quanto vale segurar a sua mão, no instante em que a gente sai do chão. Um segundo vale mais que 1 milhão, vale a pena se entregar, vale rir, vale chorar, vale relembrar pra sempre, vale Sul. Um momento pra sempre, vale Sul. Tá vendo que bacana? O Vale Sul Shopping é a sua melhor opção, seja para passear com seus amigos, com a sua família ou com os seus filhos. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. O que é ser fenomenal? É correr atrás dos seus sonhos, é ser grande dentro e fora dos campos. É ter objetivo, maturidade, educação, eficiência, foco e disciplina. Foi isso que o Ronaldo fez para se tornar fenomenal e agora quer passar sua experiência para novos craques. A Ronaldo Academy acaba de chegar em São José dos Campos. Traga seu filho para um futuro fenomenal. Avenida Lineu de Moura, 1685, Urbanova, São José dos Campos. Muito bem, meus amigos, aproveite agora o intervalo comercial do nosso programa para acessar as nossas redes sociais. Acesse aí, facebook.com/BandValeEsportes. Você pode mandar a sua sugestão de matéria, sugestão de entrevistado, o seu alô, o seu recado pra gente. A gente fica muito feliz com a sua participação. É verdade. Além disso, tem o site, Tem não o é? site. Se você perdeu algum programa ou quer rever algum programa que já foi ao ar aqui aos sábados, é só ir na internet e clicar lá, bandvaleesportes.com.br.
Lá você tem todos os nossos programas, desde o primeiro programa dessa, Que já coisa linda, do hein? ano de 2013. Exatamente. Faz muito tempo que o Band Vale Esportes já está no ar. Então, fica aqui o nosso convite, tá bom? Grandes entrevistados para você aproveitar e se divertir junto com a gente falando do esporte da nossa região. É legal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista para você. Fique conosco. Você já conhece a nova Flor de Pê Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pê Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pê Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, meu amigo, sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com uma amiga ou com um parceiro e descobrir uma nova cor. Aquele instante entre os seus amigos em que você pode ser você mesmo ou você mesma, ou perceber que tomar um simples café com alguém especial tem outro sabor. Pois é, esses pequenos momentos serão sempre lembrados. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Um bom momento vale uma canção. Quanto vale segurar a sua mão no instante em que a gente sai do chão? Um segundo vale mais que 1 milhão. Vale a pena se entregar. Vale rir, vale chorar. Vale relembrar pra sempre. Vale Sul. Um momento pra sempre. Vale Sul. Tá vendo que bacana? O Vale Sul Shopping é a sua melhor opção, seja para passear com seus amigos, com a sua família ou com os seus filhos. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. O que é ser fenomenal? É correr atrás dos seus sonhos, é ser grande dentro e fora dos campos. É ter objetivo, maturidade, educação, eficiência, foco e disciplina. Foi isso que o Ronaldo fez para se tornar fenomenal e agora quer passar sua experiência para novos craques. A Ronaldo Academy acaba de chegar em São José dos Campos. Traga seu filho para um futuro fenomenal. Avenida Linneu de Moura, 1685, Urbanova, São José dos Campos. Meus amigos da TV Band Vale, estamos de volta aqui da Enoteca Ferretti, conversando com o Ferretti, ex-jogador de futebol, que atuou pelo São José, pelo Corinthians, esteve na Itália. No bloco anterior, terminando, Andrés, Ferretti nos falava da passagem dele pelo Corinthians, ficou lá quase 10 anos. E só para terminar essa passagem do Corinthians, Ferretti, eu me lembro exatamente que você, no profissional, fez um gol de pênalti contra o Flamengo do Piauí. Sim. Foi na sua estreia? Não. Não. A minha estreia foi contra o São Paulo, num clássico, no Campeonato Paulista, em São José do Rio Preto. Era o Luxemburgo. Era o Luxemburgo. Ele que na verdade, assim, eu com 16 anos fui profissionalizado. Com 17, quem me subiu pro profissional foi o Oswaldo de Oliveira. Eu fiquei no banco 2 jogos da Copa do Brasil, mas já comecei a treinar com o profissional. Você pegou logo depois do Corinthians ter sido campeão mundial. E depois Isso. daquela fase ruim que veio na sequência. Isso, foi aquela eliminação pro Palmeiras, pro essa São Paulo, mesmo. Tal, aquele negócio. Inclusive no ano do justamente no ano do mundial, né? Eu não subi. Foi 2000. Eu subi no final do ano. Em 2001 nós já ganhamos o Campeonato Paulista. Aí era o Luxemburgo. Aí ele me subiu Final definitivo contra o Botafogo de Ribeirão. E ali começou um dos piores momentos meu no Corinthians, infelizmente. Foi quando eu estava assim, subindo profissional, era da seleção sub-17 na época. Eu estava estourando muitas convocações. Eu só fiquei fora do Sul-Americano e do Mundial devido a esse problema que eu tive. Com 17 anos eu tive num torneio que nós fomos para a Espanha jogar pelo Júnior do Corinthians, eu fraturei e rompi todos os ligamentos do tornozelo. Com 17 anos. Fiquei 8 meses sem jogar com o tornozelo. Até hoje eu tenho problema que agravou isso no tornozelo, né? Na época, me operar foi o Dr. Joaquim Grava, que operou com o... E a tecnologia não era como agora, não, né? Talvez se tivesse hoje, o tempo de recuperação era bem mais demorado. Com o falecido Badão aqui de São José dos Campos, os dois que me operaram. Então, na época, eu lembro que eu fiquei 8 meses sem jogar, voltei com muita dificuldade, voltei profissional. Na época que eu voltei, o treinador já era o Parreira.
E foi quando ele me subiu o profissional também. Me manteve, eu continuei tudo. Dando continuidade nisso, eu estava também já estourando muito bem fisicamente, desci para jogar na Taça São Paulo. O futebol, a diretoria de futebol amador pediu que eu descesse do profissional para jogar a Taça São Paulo. Na época, a Taça São Paulo são todos jogadores que subiram junto. Era o Rubinho, goleiro, o Coelho, lateral, o Betão, zagueiro, o Fininho, Vinícius, lateral esquerdo, o Roger, que posteriormente foi para o Flamengo, o Rosinei, o Bobô, o Wilson, todo mundo vingou. E eu era o capitão do time, eu era a estrela do Júnior. Primeiro jogo da Taça São Paulo, meu pai estava em Limeira, Corinthians, Inter de Limeira. Com 5 minutos de jogo, eu consegui estirar o músculo adutor da coxa, mas assim, eu consegui fazer foi uma proeza, porque assim, o músculo descolou do osso, foi uma coisa assim absurda, nenhum médico tinha visto um negócio daquele ainda. Aí eu tive que operar, aí eu operei o pubis, e fiquei 8 meses sem jogar de novo. Mais 8. Assim, num período que estava subindo todo mundo, aquele período eu não participei. Você perdeu essa leva aí, né? Quando eu voltei, eu tinha um olheiro italiano que acompanhou minha carreira desde os 17 anos, quando eu comecei a ser convocado tal, pelo fato da minha família ter cidadania italiana tal, eles mantiveram sempre alguém olhando. E eu lembro que assim que eu voltei da cirurgia, apareceu a oportunidade de ir para a Itália. E na época eu já tinha 9 anos do Corinthians e, sinceramente falando, eu conversei com meu pai e falei assim, ó, aqui fechou as portas, não dá mais, passou. Já foi. Aquele momento que tá todo mundo esperando de você, Eu né? tinha possibilidade de ir, porque na época tinha muitos clubes pequenos que vieram atrás de mim. Então, por exemplo, Português Santista, era todos os campeonatos paulistas para jogar Série A e tal. Eu preferi ir para a Itália. Que time foi? Era um time da Série B italiana que se chamava Triestina. O Trieste é o norte da Itália. E eu falei, eu prefiro ir, vou para a Itália. Cara, sinceramente falando, cara, não sei se foi a melhor decisão que eu tomei, mas assim, eu acho, Andrés, que foi muito válido, porque hoje eu entendo que, até pelo comércio que eu tenho hoje, foi o que me abriu as portas, sinceramente. É o que tem um futuro depois vida, também, né? Na Itália, com 6 meses, eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Não acabou, não. Eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Que isso, Quando eu rompi o ligamento... Aí você pensou, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vim pro Brasil, tratei, operei e tal... Voltei a jogar e voltei. Aí a Triestina, que era a Série B italiana, eu já estava com um contato muito forte dentro do Torino. O Torino queria que eu fosse para lá. Eu machuquei, enfim. Voltei para o Brasil, tratei no Corinthians, operei, voltei para a Itália, fui emprestado para o Monza. Aí era Série C, era quase era a terceira divisão italiana. Joguei 6 meses no Monza, fiz 12 gols. Quando apareceu toda essa chance, aí eu tinha a chance de ir para a Série, voltar para a Triestina ou ir para a Série A da Grécia, no Panathinaikos, que inclusive o Washington jogou lá. E aí eu falei, não, eu vou para a Grécia. Aí fiquei 1 ano e 2 meses na Grécia, assim, só que aí o meu corpo não respondia mais. Na perna direita eu tinha o joelho e o tornozelo e o pubis. O meu corpo não correspondia mais, eu comecei a sofrer muito com lesão física. Tão novo e com um problema Sim, muito. Então eu tinha muita extensão, desequilíbrio muscular, eu comecei a sofrer muito. Eu mesmo não conseguia dar sequência. Sentia que não dava mais, faltava e eu não dava sequência. Então eu falei assim, eu falei assim com meu pai e tal, falei assim, ó, para mim deu. O sofrimento que eles passavam também, minha família, muito próxima sempre, sofriam demais. Machuquei de novo. Meu pai, e aí, quanto foi o jogo? Pô, machuquei de novo. Nossa, mas não aguentava mais. Aí eu falei assim, eu não vou jogar mais. Quando eu voltei da Grécia para cá, cheguei assim e falei pro meu pai, eu não vou mais tal. E aí eu falei assim, eu vou dar sequência na minha vida na Itália. E quando eu estava aqui, eu recuperei, falei, não vou jogar mais, fui para a Itália. Quando eu cheguei lá na Itália, me apresentaram que posteriormente viria a ser meu sócio, que era um amigo nosso em comum, nos apresentaram. E aí foi quando eu comecei a engajar nesse, vamos dizer, nesse projeto. E aí vocês que era abriram parte um restaurante japonês lá na Itália. Em Milão, isso. Para brasileiros e jogadores. Não, na verdade foi assim, a nossa união rolou justamente disso. Ele falou assim, ó, eu tenho a experiência da gastronomia, eu já tenho restaurante, eu tenho isso. Você tem o contato.
todo o contato, toda essa parte sua de conversar e tal, isso que me interessa. Te interessa a gente abrir e tal, discutimos o percentual ali de sociedade e tal. Falei, beleza, então assim, tudo que eu tinha na época eu resolvi investir ali. E graças a Deus, aí eu posso falar que foi muito certo. Nesse período, eu nunca fui um frustrado ou amargurado com a minha situação no futebol. O que eu tive que aproveitar do futebol, aproveitei inclusive isso. Porque ali você recebia vários jogadores aí, brasileiros. Todos. Kaká, Robinho. E todos eles tinham a experiência, a visão daquilo que eu era antigamente. Os caras falavam, pô, o Ferretti, não acredito, parou de jogar. Todo mundo falava, não acredito, o Ferretti parou de jogar. Parou, machuquei e tal. Também, né? Todos eles. Então, assim, foi muito bacana. Eu ouvi dizer que os caras chegavam lá, o Robinho, o Kaká, o Júlio César. Júlio, chegavam lá e ao invés de pedir comida japonesa, pediam arroz com feijão. Não, aconteceu. Algumas vezes aconteceu. Tinha que se virar, né? É porque assim, nós tínhamos acabado de abrir, era uma coisa nova. E é óbvio que os jogadores, enfim, atraem muito os holofotes e o público para o estabelecimento. O que eu fiz? Eu falei assim, eu não posso deixar que eles saiam. Então a gente começou a adaptar. Eu tive a sorte também do meu sushi man lá, ele era nipo brasileiro. Então ele é de família japonesa aqui do Brasil, mas se criou no Brasil, em São Paulo, e se transferiu para a Itália a trabalho. Então ele manjava muito, era um chefe sensacional. Então tudo que apertava eu falava assim, ó, Mário, ele chamava Mário, eu falava, Mário, hoje à noite, Super Mário, meu amigo, hoje à noite, faz um negocinho aí. O Júlio César vai vir com a Suzana e tal, cara, e é o seguinte, hoje à noite, os filhos deles vêm e eles não comem japonês, então os dois comem, mas os filhos não, o que dá pra... Não, vou fazer uma pizzinha, vou fazer um negócio, vou fazer um filé de frango empanado, enfim, ele criava várias coisas e foi assim... Depois, no final da noite, era só dar uma dosinha de saqueia pra ele. Tá resolvido. Como sempre a gente fala, né? Entrevistado bom, o programa passa rápido, só fazer 2 programas. A gente já está chegando, caminhando para o final. Mas só para resumir essa parte final, o Ferretti, que ano você voltou para o Brasil? Voltei em 2014 para a Copa do Mundo, para a Copa do Mundo. Foi voltou quando definitivo? Definitivo. Eu voltei já com a ideia pronta, né, para abrir aqui. A Enoteca aqui se abriu A Enoteca em 2014, foi agosto de setembro agora. Foi dia 18 de setembro de 2014. Eu vim para assistir a Copa, a convite do Júlio, do Michael, tal, vim com os ingressos para assistir os jogos e tal. E aí falei, não, agora eu volto para casa, tal, e aí a gente abriu aqui. Graças a Deus. Nesse ano, André, a gente conversou com o Ferretti, nos Donos da Bola, esteve conosco lá, porque surgiu uma oportunidade dele, com o Marcos Vinícius, com o Ramalho, com o Washington, de fazer alguma coisa pelo São José Esporte Clube, tendo até como mentor o próprio Dr. Henrique Ferro. Não deu certo, né, Ferretti? Infelizmente, né? A gente, o que eu concluí disso tudo, Carmen, é o seguinte, o pessoal lá, os envolvidos lá são realmente assim, são pessoas decepcionantes. Não dá para entrar, não dá para falar nada com aquele tipo de gente, com todo respeito. Se eu tiver que fazer algo, eu vou fazer algo correto em prol do Clube São José, do time São José Esporte Clube, não em prol de benefício a mim mesmo, ou os meus companheiros da mesma forma. Então, assim, pessoas que desfrutam ainda de um time que não existe mais, no meu conceito, podem ficar bem longe daqui. Então, infelizmente, nós queríamos uma revolução mesmo, mudança de tudo, de hábito, de comportamento em todos os sentidos. Se as pessoas não largam, cara, com certeza, Ferretti, é triste. Quem está perdendo não é você, quem está perdendo é o São José e a coletividade josense que gosta de futebol. Em breve a gente vai falar mais sobre isso daí. Meu caro Ferretti, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Imagina, prazer. Ferretti, muito obrigado. E fica o valeu convite, mesmo. Então, aqui no Jardim Aquários em São José, você que é um corintiano de coração, gosta de futebol, quer conhecer também um pouquinho o Ferretti, é só vir aqui na Enoteca Ferretti e conhecer o nosso parceiro. Vamos esperar vocês aí. Vai ser um prazer. Vamos embora, Andressa. Vamos embora pro Vale Sul Shopping, nosso super patrocinador oficial que merece todo o seu carinho e sua atenção, porque afinal de contas apoia sempre o esporte da nossa região. E aqui pertinho tem também o Empório dos Pães Flor do IP, do Renato Evaristo, que trabalha com o Fernando Baiano na Portuguesa, que é seu parceiro. Meu amigão. Para tomar um vinho. Meu amigão, gente fina. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Bom final de semana. Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping, um momento para sempre.